Mateus 24, versículos 6 e 7. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Vamos continuando aqui. Esse versículo 6 e 7 de Mateus 24, o irmão Branham diz que representa o segundo selo e o terceiro selo. Quando fala de guerras, é o segundo selo. E quando fala na fome que viria e doenças, é o terceiro selo. Nós já passamos por aqui, né? Cavalo vermelho, troca o arco por uma espada e agora declara guerra àqueles que não querem aceitar os seus ensinamentos. Primeiro vem a conquista, conquistar os leigos, depois tem que manter esses leigos no poder deles. Aqueles que não querem, então eles passam a espada e mata. E ali foi guerra e mais guerra. Quando a Igreja Católica, que está embriagada com o sangue dos santos, matou os discípulos, matou os protestantes, matou 68 milhões de cristãos. Guerra declarada, porque assim, o mundo vive em guerra e a gente vive também em guerra. E guerra contra si mesmo, porque a maior de todas as guerras é esta. É a guerra contra si próprio. Quem conseguir vencer a si próprio, se torna o maior vencedor. Porque o profeta disse, o meu maior inimigo se chama William Marion Branham. Se eu conseguir vencer esse inimigo, então eu sou o homem mais vencedor. O homem que domina a si próprio, então ele se torna um vencedor. Porque ele conseguiu vencer ele mesmo. E Jesus disse, quem não negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Então veja, quando Jesus falou aqui, ele disse, ouvireis de guerra, rumores de guerra, mas ainda não é o fim, que estas coisas teriam que acontecer. Então não é uma guerra que acontece ali, outra guerra que acontece ali, que vai declarar o fim. Não. Porque Jesus falou na sua palavra, que isto teria que acontecer. Porque as pessoas quando veem uma guerra, eles já ficam todos alarmados. Aí já pensam, é o fim, é o fim, é o fim. Essa guerra da Ucrânia aí contra a Rússia contra a Ucrânia, aí já pensavam, está perto do fim. E muita gente já alarmando. Não. Estas coisas teriam que acontecer. Mas a maior de todas as guerras é a guerra do próprio ser humano. Então eu vou falar um pouco hoje sobre guerras. A guerra que está travada. O irmão Branham disse assim, que por causa da primeira batalha que houve no Éden, porque Satanás, Lúcifer cai, é empurrado para a terra. Agora ele vai guerrear contra os seres humanos. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo cheio de pecado, contra os demônios, contra espírito. Ninguém pode ter guerra pessoal contra ninguém, mas é contra os espíritos que estão usando as pessoas. Porque são espíritos trabalhando na vida das pessoas, trabalhando na vida de pregadores, trabalhando para poder trazer heresias, para
trazer doutrinas falsas, aí se forma uma guerra. Porque o verdadeiro pregador vai pregar a verdade que liberta. E aqueles que estão sendo usados por Satanás vai propagar mentiras e doutrinas falsas para levar as pessoas à perdição. Então a primeira batalha foi no Éden, onde Eva perdeu e produziu toda a batalha que existe hoje. Todo o derramamento de sangue que existe hoje, toda batalha, toda briga, toda guerra, começou lá no Éden. Porque Eva perdeu. Ao perder, tirando a palavra fora e arrazoando, então veio a derrota. E com a derrota surgiu toda espécie de guerra que nós estamos vendo hoje espalhada pelo mundo. E agora nós temos que guerrear contra si mesmo para poder vencer o próprio eu. Para poder vencer a nós próprios, para poder ser o maior vencedor. Amém? Então observe só. No processo da salvação é assim. Você tem os três. Uma pessoa para ser salva, ele tem que confessar com a boca, receber aquela palavra na sua mente e depois aquilo descer para o seu coração. Por isso a Bíblia diz assim, com a boca se confessa e com o coração se crê. Então, o profeta disse assim, você confessa com a boca, recebe isto na mente e capta, e depois da mente desce para o coração. Recebe com a boca fala do corpo, a mente fala do espírito, e o coração é onde está a sua alma. Então, corpo, espírito e alma estão envolvidos para a pessoa ser salva. Amém? E diz, se uma pessoa consegue fazer isto, não existe sequer uma batalha na vida que ele não vença. Se ele confessar com a boca, receber na sua mente, e aquilo descer para o seu coração, e ele crê, com o coração se crê para a justiça. No coração é onde está a alma, disse, não fica sequer uma batalha nesta terra que você não vença. Você consegue vencer tudo. Porque o único que impede o seu progresso na vida é você mesmo. O único que impede o meu progresso é eu mesmo. E é preciso vencer essa guerra contra o eu. Ser vitorioso contra o eu. Ser vitorioso contra eu mesmo. Isso é mais ou menos assim, para você entender. O dono de uma fábrica, você trabalha na fábrica, né? Tem muitos funcionários lá, são quantos mais ou menos? Uns 100. Suponha que você vai para o trabalho amanhã. E lá na fábrica onde você trabalha, Vinícius, tem uma placa escrita assim, sorria, fique alegre, porque hoje morreu a pessoa que impede o progresso seu na empresa. Venha para o velório, que será às 5 horas da tarde. E aí você sai, e você começa a pensar assim, quem é essa pessoa que impediu o meu progresso aqui? Começa a indagar, e todos os funcionários começam a indagar isto, a colocar na mente, quem era que impediu o meu progresso? Quem era a pessoa que impediu o meu progresso nesta empresa? Impedia de eu crescer. Chega a hora do velório, lá está um caixão colocado, e as pessoas passam para olhar a pessoa. Quando elas olham, sai calado e vão se sentar. E cada um passa calado e vão e se senta e não diz nada. Porque no caixão, o dono da fábrica colocou um espelho. E quando a pessoa olhava, era a si mesmo que ele olhava. Este é o que impede o progresso da empresa.
Então é a própria pessoa que impede o seu progresso. Somos nós mesmos que impedimos os progressos por causa das guerras, das batalhas que travamos dentro de si. E às vezes não cremos, porque com o coração se crê para a justiça, não desce até a alma e nós não conseguimos as coisas porque as guerras estão lá, impedindo a gente de vencer. Imagine seria uma surpresa se deparar com uma placa, bem escrito assim: hoje morreu o homem que impediu o seu progresso na empresa. É preciso morrer esse homem que impede o próprio progresso meu. É preciso morrer a nós mesmos para poder vencermos. Nós nunca iríamos enfrentar uma guerra desta se não tivesse caído no pecado lá. Se Eva e Adão não tivessem caído, Adão e Eva, nunca iria ter uma guerra, nunca iria ter um problema, nunca iria haver rumores de guerra dentro de nós. Mas veio isto, então começou as guerras no mundo. E as batalhas começaram a travar. Quando depois disto surge Caim, e Caim começa a perseguir o verdadeiro adorador, porque ele não queria fazer o certo, começam-se as guerras, começa-se morte no mundo através disto. Porque Caim não adorava da forma correta, Abel tinha revelação, sabia o que era o correto, fazia o correto, Caim o matou. Será que eu precisava estar pregando isto? Nós éramos para estar pregando sempre para os de fora, mas hoje você tem que pregar para católico, tem que pregar para evangélico, tem que pregar para os da mensagem. Será que eu precisava estar pregando, dizendo, para poder refutar uma pessoa dizendo que está dizendo que o sangue não salva? Eu precisava estar nessa guerra travada? Não precisava estar ensinando, não precisava estar trazendo isto. Mas é guerra. E Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Por isso, se a pessoa lê a Bíblia sem a revelação, sem entender, é um monte de heresias espalhadas pelo mundo. Suponhamos como é que Jesus diz assim, lá em Isaías diz assim: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Se o príncipe da paz vem, então é para ter paz no mundo. Jesus disse: eu vos dou a minha paz vos dou. Paz na terra aos homens de boa vontade. Aí Jesus vem e diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Mas de que paz Jesus está falando? Na verdade, se você recebe Jesus, você vai ter paz dentro de si. Mas você vai travar uma guerra contra o mundo religioso, contra tudo, contra a família, contra todos. A guerra está formada. Por isso o apóstolo Paulo diz: tornei-vos o vosso inimigo por pregar a verdade. Então é dessa forma. Você aceita a verdade, pode se preparar para o conflito. O conflito está dentro de casa, o conflito está na rua, o conflito está contra a religião e o conflito está contra si próprio. O profeta pregou: o conflito entre Deus e o diabo, o conflito entre o Deus e o diabo está formado. Você é ao lado de Deus e Satanás trabalhando para tirar você, para derrubar você, mas você é ao lado do mais poderoso, do mais forte, então você se torna um vencedor, Amém? Então, é desta forma que nós temos assim: o engano religioso
é o que leva para as guerras. Eu não queria declarar guerra a esses homens que estão pregando heresias, mas porque estão pregando heresias, a gente tem que guerrear contra, a gente tem que ensinar a verdade, a gente tem que mostrar as coisas como é que é a verdade. Mas este é o mundo que vivemos. É um mundo de guerra e de rumores de guerra. Não vai cessar, não vai cessar. Vai ter guerra todo tempo. Só vai cessar quando nós sairmos daqui. Quando nós sairmos desta terra, então vai cessar. Então observa assim. Deus pega um homem, deixa ele 40 anos no Egito, aí depois tira esse homem do Egito, passa 40 anos no deserto, depois volta com este homem para o Egito, que agora a guerra está formada. O homem está 40 anos no Egito, cheio do Egito. Só Egito nele. Deus tira ele de lá para o deserto. Eu vou passar 40 anos com ele aqui, para poder tirar o Egito dele. Mas depois eu mando ele de volta para o Egito, porque a guerra está formada. Porque os egípcios não acreditavam na influência divina no mundo. Os egípcios achavam que eles eram os deuses do mundo. O faraó achava que ele era o Deus do mundo. Então Deus manda Moisés para lá, com a vara torta na mão, para declarar guerra àquele povo que não crê. O cara vai com uma vara torta na mão para destruir uma nação, a mais poderosa de todas. Ali começou a derrota do Egito, ali começou a derrota de Satanás, ali começou os egípcios a se acabar. Para mostrar para o Egito que a minha influência no mundo existe. Eu criei o mundo, eu influencio o mundo e eu governo o mundo. Está pensando que a maioria vai vencer uma guerra? Vai não. Vai vencer se estiver Deus. Então o cara vai com a vara torta na mão e começa a destruição do inimigo. Começa a destruição dos egípcios. Começa ali. Começou a guerra. Nós estamos vivendo um tempo de guerra. A deformidade do caráter está aí. Antigamente não tinha tudo isso que a gente vê hoje. A hipocrisia, a falsidade tomou de conta do mundo. Pessoas hipócritas e falsas não conseguem viver perto de pessoas sinceras, porque a sinceridade daquela pessoa vai ofender aquela. Aí, nós temos guerra na família, nós temos guerra nas nações, nós temos guerra na tecnologia, é as fake news espalhadas pelo mundo, guerra de narrativas falsas, fake news, mentiras sendo contadas, espalhadas pelo mundo, porque uma notícia falsa alcança 100 mil pessoas, enquanto uma notícia verdadeira alcança 1000 pessoas. Guerra declarada. Guerra das falsas notícias. Agora, a maior de todas é contra as doutrinas falsas. Agora está cheio. O cavalo pálido, a cavalgadura da morte está aqui. E o cavalo pálido é a mistura dos três, do branco, do vermelho e do preto. Estas três coisas estão neste mundo: a conquista, as guerras e a fome. A conquista, as guerras e a fome. Porque depois que uma guerra acontece, vem a fome. E por causa desta guerra religiosa que está no mundo, de tantas doutrinas falsas, as pessoas estão morrendo de fome.
As pessoas estão morrendo de fome. É a maior de todas as guerras que nós estamos vendo. É a guerra religiosa, é a guerra da religião, é a guerra do ensinamento falso, é a guerra do engano que está aí. Por isso que, quando o profeta disse assim, ó, se pelo menos meia dúzia, não fique surpreso, se meia dúzia de pessoas forem salvas nesta era. Porque é engano demais no mundo. É muito engano no mundo, gente. O conflito está aí. E a gente tem que travar todos os dias uma guerra contra a religião, contra o ensinamento falso, contra tudo que está aí. Porque é milhares e milhões de pessoas caindo no inferno por causa de ensinamentos falsos, ensinamentos errôneos. Então Jesus diz, ouvireis de guerra e rumores de guerra. Não vai faltar isto, guerra e rumores de guerra. Sempre vai ter isso. Disse o profeta, se você conhecer o seu inimigo e dominar a sua mente, porque o campo de batalha do inimigo é a mente, você consegue ser um vencedor. Você consegue vencer qualquer guerra. Conheça o seu inimigo e domine sua mente. Domine a si próprio, que aí você consegue ser o maior vencedor de qualquer coisa. Você consegue vencer. Guerras e mais guerras. E os conflitos dentro de si é que estão fazendo as pessoas perder. Quem derrota nós próprios, a cada um de nós, somos nós. Não pode deixar nada de nós. Nós não temos que ter nada de nós, mas deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Deus cria a partir do nada. Quando a gente passa a ser nada, é que Deus começa a fazer. Por isso, quando Deus disse para Israel assim, ó, quando entrares na terra que eu vos dei, lá está a terra do cananeu, do ferezeu, do perizeu, dos heveus, dos filisteus, dos amorreus. Mate todos. Não deixe nenhum. Elimine estas nações. Não deixe nada. Nem mulheres, nem criança. Porque se vocês não eliminar, eles servirão de laço para vocês. Agora preste atenção. Ferizeu termina em quê? Em eu. Cananeu termina em eu. Heveu termina em eu. Filisteu termina em eu. Amorreu termina em eu. Então mata o eu. Não deixa nada. Senão isso serve de laço para você. Mata você mesmo. Nega a si mesmo para poder ser o meu discípulo. Mata o homem que impede o teu progresso em qualquer coisa. Que aí com certeza a vitória é certa. Mas eles iam e deixavam. Mas começaram a se rebelar contra Deus e deixar. Aí começava a fazer a adoração errada, aí Deus mandava os midianitas, castigava eles 40 anos. Os filisteus castigavam tantos anos, porque deixava, porque não cumpriam o mandamento do Senhor, não cumpriam o ensinamento que Ele deixou, não deixa nada. E obedece toda a lei
de Moisés, conforme eu deixei para vocês. Mas aí o povo transgredia e então Deus mandava o inimigo tomar de conta deles. Mas a guerra, eu estou falando mais de guerra hoje, para mostrar que essas coisas, guerras, rumores de guerra, sempre vão existir. Mas ainda não é o fim. Quando ele falou assim, nação se levantará contra nação, reino contra reino, não fique assustado, porque isto não é o fim. Aí ele completa dizendo, mas todas estas coisas são o princípio das dores. O princípio, o começo das dores. E aí, porque as dores de verdade que virão, será na grande tribulação. Aqui nós passaremos por tudo isto, por todas estas coisas. Enfrentaremos tribulações, problemas. Mas a grande tribulação mesmo que virá, nós não estaremos mais aqui. Deus vai nos tirar daqui. Amém? Então, se houver rumores de guerra em você, vença. Que guerra nós vamos enfrentar? Guerra nós vamos enfrentar todos os dias. Porque nós estamos na contramão do diabo, na contramão da religião, na contramão do mundo. Nós somos os que enfrentamos mais guerras. E não vai faltar guerra, não vai faltar. Mas eu quero ser um vencedor com a palavra. Eu quero vencer com a palavra. Eu quero crer com o coração para a justiça. Eu quero conversar com a boca, receber com a mente e crer com o coração. E aí não haverá nada de fora que venha para me vencer. Eu serei um vencedor. Eu vencerei os inimigos de fora e vencerei o próprio inimigo maior. Eu mesmo. Que traz rumores de guerra todos os dias para mim, sou eu mesmo. E eu tenho que vencer eu mesmo. Pois é isso. Olha que nós hoje a gente está vivendo um mundo assim é um caso sério no mundo. Porque é tanta coisa falsa no mundo, tanto ensinamento que leva as pessoas à perdição, que hoje a gente tem que pregar até por aqueles que já estão tão perto. Porque o ruim, tem pessoas que estão longe de chegar, mas tem outros que estão tão perto e podem se perder por causa de um ensinamento errado. Vocês estão entendendo? Se você pegar assim, o católico está longe dessa caminhada porque ele não entende essa revelação. O evangélico não está longe, mas já está mais à frente do católico. Mas os que estão dentro da mensagem estão perto, mas chega tão perto e se perde. A pior coisa que existe é você nadar e morrer na praia. Chegou na praia, mas morreu. Amém? Não. A gente não queria estar pregando essas coisas. Como eu conversei com o irmão Fabrício, eu não queria estar mais ele pregando que o sangue salva, porque essa é a coisa mais simples que tem de entender. Mas por causa de ensinamentos errados, a gente tem que ensinar o certo.
Aí se trava a guerra. Aí a guerra está travada. Porque uma alma vale mais do que 10 mil mundos. Se você conseguir, se você trouxer uma alma para Cristo, a sua vida não terá sido em vão. É como disse John Bunyan, se for pela liberdade ou pela prisão ou ainda pela minha morte, se eu puder converter apenas uma alma para Cristo, a minha vida não terá sido em vão. Diz que a guerra não é pessoal contra uma pessoa. Não, a guerra é contra os espíritos que estão usando aquela pessoa para trazer um ensinamento errado. E aí a gente vai combater com o ensinamento certo, com a palavra. Aí se trava uma guerra. Aí não tem jeito. Se o meu irmão de sangue tem uma doutrina falsa, eu tenho a verdade, eu tenho que travar uma guerra contra o próprio irmão. Jesus disse, ó, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Ninguém vai lhe entender, ninguém vai gostar de você. Vão odiar o verdadeiro cristão, porque ele quer viver na verdade, porque ele é luz, e onde a luz chega, as trevas são dissipadas. A guerra está travada. E quem quiser viver como cristão, saiba que vai ter que enfrentar guerras. Vai ter que ter rumores de guerra em sua vida. Vai ter que ter problemas em sua vida. Quando Jesus disse, eu vos dou a minha paz vos dou, paz não é ausência de problemas. É quando nada interfere na sua comunhão com Deus. Problemas sempre vamos ter, mas não podemos deixar que essas guerras interfiram na nossa comunhão com Deus. Isto é o mais importante. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Vamos cantar mais um hino.